está no ar mais um programa, o programa Fala Vereador, esse programa que é uma extensão para os vereadores aqui da Câmara Municipal de Uberlândia. Eu tenho a satisfação de receber mais uma vez o vereador Vico Queiroz aqui conosco. Vereador, eu queria agradecer a sua disponibilidade, a disponibilidade também do seu gabinete, dos seus assessores, em sempre estar prestando informações e trazendo, possibilitando a sua vinda aqui conosco, viu? Melise, eu que agradeço a oportunidade de falar num programa tão importante igual a esse. Entendo que nós, vereadores, não temos só o direito de prestar contas, nós temos a obrigação de falar um pouco sobre o nosso trabalho, de mostrar à população aquilo que nós estamos aqui empreendendo para que nós realmente possamos cumprir a função legislativa, que primariamente é de fiscalizar e legislar. E é importante também a gente usar esse canal para poder chamar a população para fazer coro conosco. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil existe esse regime meio presidencialista, né? A figura do executivo, ele é dominador ou, em tese, ele quer dominar todas as questões que quando se trata questões públicas, questões de gestão pública, mas é muito importante a gente olhar e destacar o parlamento. O parlamento é uma instituição heterogênea, aqui é representado por várias pessoas e áreas da sociedade. É importante que os temas possam aqui chegar para que a gente possa aprimorá-los. É importante que a gente possa fiscalizar e ser críticos para que também possa pontos de projetos serem melhorados, para que a gente possa, assim, construir uma sociedade melhor, uma sociedade onde as coisas possam ser mais iguais, uma sociedade mais produtiva. Então é importante essa função do parlamento. A gente vê recentemente o Congresso Nacional sendo muito importante na discussão, por exemplo, do tema da Previdência. Quer dizer, foi um projeto que no primeiro momento foi encaminhado pelo governo, pelo Poder Executivo, por esse governo, mas que já tinha começado no governo anterior e que estava com entrave, estava com dificuldade de andar, e a partir do momento em que a Câmara, no caso o Congresso Nacional, pelo presidente da Câmara, que pegou as rédeas dessa questão, a questão andou e a discussão foi mais ampla que a sociedade. Eu sei que tem pontos que muitos discordam, alguns concordam, mas a vida pública é assim, ela é dinâmica, nem tudo que acontece no seu tempo é compreendido no seu tempo, e nós esperamos que com o tempo essas medidas possam serem boas para a sociedade. Então, tira os efeitos. Essa explanação toda para falar a importância da Câmara, do Poder Legislativo. O senhor aí lamentou a questão dessa visão presidencialista, né? Que, quer dizer, isso vem para o Executivo, essa visão aí do Executivo muito como dando diretrizes e fazendo esses projetos e determinando ações no município. E o senhor colocou aqui para nós uma ação sua com relação ao Ministério Público, exigindo que a Prefeitura de Uberlândia cumpra com a lei com a lei dos servidores, né? Do plano de carreira dos servidores, que sejam os cursos aí de aperfeiçoamento sejam cumpridos pelo município. O prefeito aí talvez estaria no papel dele, né, de não sancionar, na verdade, de não colocar isso como em decreto, né, possibilitando que esses funcionários sejam capacitados e cresçam na carreira. Contudo, vereador, o senhor entra com essa ação aí. Como é que fica essa questão? Essa visão sua parece que encaixa aí nessa visão de presidencialista para o Executivo. Não, olha só, em 2014 foi apresentado um plano de cargos, carreiras e salários aqui, né, no município de Uberlândia. Era um governo anterior que apresentou o projeto foi aprovado, depois o projeto foi aprimorado, e acontece que desde aquela época, o prefeito, o executivo na época, ele não disponibilizou para o servidor um item do plano de carreira, que era disponibilizar um processo, um plano de aprimoramento, através de cursos de capacitação. Esse curso de capacitação, além dele dar uma melhor qualificação, de melhor requalificar o servidor, ele dá também garantias para que o servidor possa progredir em suas carreiras. E isso, lamentavelmente, pelo governo passado não aconteceu. Acontece que nós temos um governo novo que herdou esse plano, porque o plano não é pessoal, ele é um plano público, né, uma medida que é o plano de cargos e salários, e o prefeito também, na nossa visão, por falta de capacidade de gestão, também não executou a implementação do plano de cargos plano de cargos, salários e carreiras, dando condições para que o servidor possa melhorar a sua capacidade de trabalho e também dar a progressão para o servidor. O que a gente fez? Uma cobrança à administração pedindo a informação, fizemos um pedido de informação por parte da secretaria, que nos respondeu que não conseguiram fazer ainda, na minha visão, por falta de boa gestão,
para não falar falta de capacidade para isso. Sim. Então nós vamos agora fazer o quê? Vamos protocolar uma representação do Ministério Público para que o Ministério Público nos ajude a exigir da administração que cumpra esse elemento. Nós temos que preocupar com os nossos servidores. Os servidores, quando eu falo nosso, são os nossos do município. São aqueles servidores efetivos que têm toda uma carreira para cumprir, que tem que cumprir com maestria a sua atribuição. Digo em especial os servidores da área de educação, que é importante que a cada dia eles possam estar reciclados para prestar melhores serviços, para que a gente possa ver uma educação de qualidade, e isso não está acontecendo. Sem falar que quando ele não se capacita e não vê esse elemento como possibilidade dele crescer, falta a ele motivação para trabalhar mais. Então, nós estamos aqui na nossa função fiscalizadora, solicitando ao Ministério Público que nos ajude nessa questão. E é essa a nossa função, de fiscalizar, de criticar, não só de cruzar os braços e dizer amém a tudo que uma administração faz, porque eles se equivocam muito, e muitas coisas eles são irresponsáveis. Por exemplo, nós tivemos recentemente, nesse ano de 2019, apresentada aqui na Câmara uma reforma administrativa. Sim. E essa reforma administrativa voltou a acontecer depois de 2 meses, agora no período passado de sessão, no mês de julho, onde a Prefeitura mandou para a Câmara a criação de dezenas de novos cargos. E detalhe, cargos de livre nomeação. O que é livre nomeação? Aquilo que o prefeito, ao seu entender, ao seu gosto, vai e nomeia qualquer pessoa para trabalhar num cargo em comissão. Isso é um atraso. Nós vivemos um país que a máquina pública é inchada, que o Estado é pesado. E ele deveria propor uma medida administrativa para diferenciar isso. Porque quando as pessoas criticam o número de cargos que existe no poder público, na maioria das vezes eles criticam do legislativo, mas esquece que nós temos gamas de cargos no executivo, como é o caso de agora, que gera muita despesa, não é eficiente e que esse recurso poderia ser investido em outras áreas. Então nós estamos aqui criticando e chamando a população para fazer coro conosco, para não aceitar mais isso. Nós temos que exigir uma administração eficiente, enxuta, eficaz e sem esse cabidismo de emprego. Essa é a crítica que a gente faz. É uma estranheza muito grande, né, vereador? Porque a gente viu também a questão da reposição salarial num valor, né, numa percentual mais abaixo, né? A prefeitura aí buscando, segundo ela, equilibrar as contas do município, e de fato aqui dentro da Câmara causou muita estranheza em relação. É muito estranho. Se existe calamidade financeira declarada pela administração, se falta recurso, como é que eu crio dezenas de novos cargos onde eu vou impactar quase 5 milhões de reais nos cofres públicos? É muito estranho. Se há calamidade financeira, como é que eu vou contrair junto ao sistema de financiamento quase 300 milhões de reais para encher a cidade de obras? São importantes, mas são as prioritárias? Como é que a gente fica com a saúde, por exemplo, que é um caos em Uberlândia? Falta vaga, falta leito, falta exame, falta de tudo para a população. Tem gente morrendo na fila, tem gente morrendo de dengue, agora com chikungunya, quer dizer, porque não tem planejamento, porque não sabe administrar os recursos que tem e vai atrás de recursos eleitoreiros, aqueles que são facilmente palpáveis, aquilo que eu vejo na rua, e de qualidade ruim. Você pegar a massa asfáltica que está sendo colocada na cidade, é bom por um período, mas por outro lado, é muito dinheiro que será jogado fora, na primeira chuva será lavada. Então isso é que é um absurdo. Nós temos que pensar uma gestão eficiente, que tem uma política pública a médio e longo prazo, não uma política pública de um governo só, de um mandato de 4 anos. Então, na nossa opinião, falta responsabilidade e falta a participação da sociedade nessas discussões. Sim. A universidade, os segmentos da sociedade como um todo, para ajudar a pensar uma política pública a médio prazo, para ajudar a administrar a cidade, porque nós temos que parar com essa questão déspota. O prefeito é o todo-poderoso, ele manda na cidade e a gente obedece. Não é assim mais. A gente vive num país democrático, a gente vive num momento de democracia social, através das redes. A população tem que falar, a população tem que exigir, tem que cobrar, tem que apontar onde ela quer os investimentos. Então essa é a crítica que a gente faz, e esse programa é importante para isso, para a gente chamar a população, para que venha para a Câmara, para que venha conhecer o trabalho de cada um de nós, para que venha ver o que a gente cobra e exige que seja mudado, para que nós possamos viver numa cidade melhor. A cidade de Uberlândia é muito boa, sim, por vocação, por estatura, por localização geográfica, por história de
de boa condução política, mas nesse momento nós estamos assistindo um momento, parece que de atraso. Parece que não há muita reação, né, vereador? Até a gente estava comentando sobre isso, com relação a essas imposições, né, no caso em formas administrativas, sempre com criação de cargos, a gente não vê muita reação no município. A reforma administrativa tinha que ser para enxugar cargo, principalmente os cargos em comissão. E vou te falar o que eu sou favorável. Eu sou favorável até de diminuir o número dos cargos efetivos. Aí você vai perguntar para mim, então vai mandar a gente embora? Não vai mandar ninguém embora. No período em que as pessoas forem se aposentando, a prefeitura vai diminuindo essa quantidade de cargo e buscando o quê? Parceria depois público-privada, terceirização, maior eficiência. Nós temos que pensar um Estado mais enxuto. É inadmissível uma cidade dessa estatura ter o tanto de servidor que tem. 15 mil servidores, em lugar nenhum do mundo é assim. Se você pegar uma cidade dessa estatura no Japão, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, ela não tem esse volume de servidor. Isso é oneroso. E muitos servidores, na maioria das vezes, não são o quê? Valorizados. Por quê? Porque você incha a máquina e não valoriza. Quer dizer, poderia ter menos gente mais valorizada e mais eficiente do que tanta gente desvalorizada, sem eficiência, sem motivação de trabalho. Haja vista as pessoas, a importância delas, elas têm isso por missão. Quando elas vão fazer vida pública, quando elas entram num cargo público, elas passam a ser agentes públicos, funcionários públicos. E elas têm esse envolvimento com a carreira dela. Só que ela precisa ser valorizada, como é o caso aí do treinamento, da capacitação, que está deixando a desejar, que o prefeito não cumpre. Desculpe a expressão aqui. E ele tem que parar de ficar falando mal do governo anterior. O governo anterior foi ruim, foi horrível. E o dele, como é? Péssimo. Por quê? Porque fica só falando do passado. Casou com a viúva, assume os filhos. Essa é a responsabilidade que ele tem que ter e essa é a crítica que a gente faz. Vereador, eu queria te pontuar aqui também outra questão. Por exemplo, a sua iniciativa de ir no Ministério Público poderia ter sido feita por um servidor, né? E no caso, o vereador, ele pleiteia essa causa, quer dizer, ele que encabeça, né? Então, ele que vai ir para essa luta. Eu queria que o senhor falasse sobre esse papel aí. Eu tenho a obrigação de fiscalização. O servidor, talvez, ele fica receoso, com medo de retaliação, com medo de perseguição, talvez seja isso. Então nós estamos aqui pagos para isso, para fazer o nosso trabalho. Nós fiscalizamos, existe um ponto na lei que fala que tem que ser obrigado a ser feito, não está sendo feito, cabe a gente apurar os fatos e nesse caso eu procurei o Ministério Público. Você acredita que o Ministério Público, nesse sentido, ele tem como exigir do município? Eu acredito que ele vai reagir, que ele vai recomendar para que se cumpra sob alguma pena que o prefeito possa incorrer se não cumprir esse elemento. É necessário a gente dar perspectiva de crescimento para os servidores públicos. A sua resposta que o senhor recebeu da secretaria foi com alguma coisa em relação a custo? Vaga, nula. Não estamos tendo condições, não está no cronograma ainda. Como não está no cronograma? Está quase acabando o governo. O governo agora está parecendo que está com um cronograma só eleitoral. Só de colocar na rua muitas obras, obras essas financiadas a médio prazo, e isso vai servir ou vai onerar futuros gestores, ou vai onerar a população que depois vai sentir, porque vai faltar o recurso para outros investimentos. Então está errado. Falta discutir com a sociedade o que é prioridade. Prioridade num momento igual a esse seria redução de custos, prioridade seria uma melhor atenção e eficiência na educação e principalmente na saúde. Por que eu falo educação? Porque nós temos em Uberlândia, eu vou chutar aqui porque eles não dão respostas concretas para a gente, quase 15 mil vagas demandadas na educação infantil, onde as famílias não têm como deixar a criança é chamado de educação infantil, antiga creche, para elas irem trabalhar. Isso é um absurdo. Quer dizer, a cidade de Uberlândia tem que se ater a isso. Eu sei que a cidade de Uberlândia ela é diferente de outros municípios menores. Por quê? A população é grande, a população a cada dia cresce mais. Sem falar a migração. Muita gente vem de fora para a cidade maior em busca de perspectiva, melhor de vida, de oportunidade. Mas a cidade tem que se planejar para isso. Uma cidade que já tem um orçamento de 3 bilhões de reais, a cidade não é milionária, ela é bilionária. Então, na nossa opinião, falta gestão. Dinheiro não é problema, falta gestão eficiente, que nós estamos vendo que não está tendo. Vereador, vamos falar rapidamente aqui sobre o balanço, agora vindo aqui para o parlamento, né, o balanço das atividades, como o senhor viu o município nos primeiros 6 meses do ano, né? E também a Câmara Municipal. Qual o balanço que o senhor faz desse ano aí em Uberlândia, nesse período? O Poder Executivo eu vejo muito falho,
com problemas diversos que nós acabamos aqui de citar, demoraram a pagar as dívidas do governo passado, reformas administrativas onerando, criando mais cargos, a gente vê a falência do sistema de saúde, a gente vê essa confusão entre extingue uma fundação de saúde que foi criada e depois não extingue, e problemas enormes criados com relação a isso. Eu extingo num primeiro momento em reunião extraordinária, no primeiro mês, mas depois eu volto atrás, inclusive isso gerou uma ação de improbidade administrativa. Então eu vejo uma administração confusa e ineficiente, lamentavelmente, porque quem perde com isso é a população. Por outro lado, eu acho que, desculpe se eu entendi bem a sua pergunta, nós temos que fazer um balanço da importância do Legislativo. Sim. O Legislativo, nesse ano de 2019, no primeiro semestre, já fez muita audiência pública discutindo pontos e temas específicos com a sociedade, fez muitas reuniões itinerantes, ou seja, estando presente em cada canto da cidade. A gente vê a administração tomando temas para algumas discussões que são importantes, como é o tema da acessibilidade, o tema da reforma do Código da Vigilância Sanitária. Então, a gente vê uma Câmara ativa, uma Câmara eficiente, uma Câmara... Temas necessários, né, vereador? São temas atuais. Extremamente necessários. Polêmicos, mas extremamente necessários. Então, assim, a Câmara está fazendo o papel dela. É uma Câmara heterogênea, alguns vereadores aqui são base 100% da administração, outra oposição 100%. Eu entendo que nós somos moderados, que nós somos o quê? Nós somos independentes ao ponto de votar algum projeto que é importante, de criticar outros, nós não vamos ficar calados, apesar das agressões que a gente recebe de pessoas pagas pela própria administração. Mas acho que a coisa avança. Se o município não está bem, se as coisas não estão bem, poderiam estar muito piores se não tivesse uma Câmara tão ativa. Esse é o balanço que eu tenho para fazer. A importância da Câmara. E até o final do ano, expectativa? De cada dia melhorar mais. A gente vê uma mesa diretora presente, participativa. Quando a gente fala em audiência pública, as audiências elas são oriundas de cobrança de temas que cada vereador aqui traz. A gente vê a mesa presente, ajudando a conduzir esses processos. Em algumas vezes o presidente passa para a gente a condução desse trabalho, porque são temas que são provocados por nós. E eu vejo o parlamento, então, se fortalecendo. A gente vê a sociedade ativa com relação a isso, mas eu peço mais, estejam mais presentes. Essa casa é casa do povo, o povo tem que estar aqui. E o ano que vem tem eleição. A população tem que estar não só atenta, mas participando e colocando os seus nomes também. Então é importante que a gente possa discutir a importância do parlamento e é importante que as pessoas possam exercer o parlamento, exercer a função de fiscalizadora junto com o vereador que ela elegeu. Que bom, vereador. A sua participação foi muito produtiva. Nós agradecemos a sua participação e esperamos já uma nova agenda com o senhor, viu? Muito obrigado pela oportunidade. É o momento que a gente presta conta do nosso trabalho. Que bom. E nós falamos nesse momento com o vereador Bico Queiroz e nós também agradecemos a sua participação.